Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 9º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade à unidade 7 do nosso livro didático, no qual agora nós vamos abordar a região da Ásia Meridional. Vamos lá? A região da Ásia Meridional, ou também chamada de subcontinente indiano, está localizada na porção centro-sul da Ásia, entre o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. A região é composta por 7 países, dá uma grifadinha nisso aí, hein? Que ocupam uma área de aproximadamente 4,4 milhões de quilômetros quadrados e abrigam cerca de 1,8 bilhões de habitantes nas estimativas do ano de 2017. O país mais populoso da região é a Índia, que contava, no mesmo ano, com cerca de 1,3 bilhões de habitantes. Vamos observar aqui neste mapa? Observem neste mapa os países que compõem a Ásia Meridional: o Paquistão, a Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, a ilha do Sri Lanka e o arquipélago das Maldivas. E observem aqui também a localização desta região no continente asiático. Ponto importante de salientarmos é que essa região vai ser a região da Ásia que vai sofrer uma maior influência daquelas monções que vimos em aulas anteriores. No século XIX, o imperialismo europeu atingiu a Ásia Meridional e até o final da Segunda Guerra Mundial, toda a região integrava o Império Colonial Britânico das Índias. Com a descolonização, houve a partilha e a fragmentação política da Ásia Meridional. Em 47, Índia e Paquistão se tornaram independentes e em 48, Sri Lanka. Desde a independência, Índia, de maioria hindu, e Paquistão, de maioria muçulmana, estão em estado de guerra. Além de contestações territoriais por parte desses dois países, há contestações também da China. Vamos observar neste mapa para poder entendermos melhor este assunto? Observem neste mapa onde fica a região da Caxemira. É um local, de certa forma, bem estratégico entre o Paquistão, a Índia e a China. E esse território é justamente reivindicado por cada um desses países, mas principalmente de maneira mais intensa entre o Paquistão e a Índia, o que deixa, de certa forma, esse conflito ainda mais tenso, em virtude de serem dois países com um grande arsenal nuclear. A região da Caxemira, na fronteira da Índia com o Paquistão, é reivindicada pelos dois países, além de ter uma área de ocupação chinesa. Na partilha, parte da Caxemira, majoritariamente muçulmana, ficou sob o domínio indiano, de predominantemente hindu, o que até hoje não é aceito pelo Paquistão. Os dois países já se enfrentaram militarmente e a ameaça de confronto é constante. A fronteira entre Índia e Paquistão é uma das mais tensas do mundo. A rivalidade entre os dois países preocupa a comunidade internacional, pois ambos os países possuem armas nucleares e grande poder militar, como conversamos anteriormente. Falando agora do Paquistão, este, criado em 1947, possuía dois territórios, o atual Paquistão e o Paquistão Oriental, que declarou sua independência em 1971 e mudou o nome para Bangladesh. Em 2017, o Paquistão tinha a 6ª população mundial e cerca de 97% de seus habitantes seguiam o islamismo, religião também oficial do país. A principal cidade é Karachi, uma das maiores do mundo. Nos últimos anos apresentou elevado crescimento econômico, sendo considerado um país em desenvolvimento, apesar dos baixos indicadores sociais, com o IDH classificado como médio. Há, no país, constantes ataques do Talibã, grupo político-militar que defende a implantação da Sharia, lei islâmica, em todos os aspectos da sociedade. Falando agora sobre a Índia, em 2017, a Índia era a 6ª maior economia do mundo, segundo o Banco Mundial. A população indiana é caracterizada por grande diversidade étnica, religiosa e cultural. No país existem cerca de 1.600 línguas e dialetos, sendo o hindi falado por cerca de 40% da população. O inglês, introduzido pelo colonizador europeu, é o mais utilizado pelas camadas mais escolarizadas e abastadas.
Cerca de 74% dos indianos são seguidores do hinduísmo, 12% são muçulmanos e o restante da população pratica outras religiões. O hinduísmo é também um sistema social cujos princípios determinaram uma sociedade dividida em castas, ou seja, em grupos que se diferenciam uns dos outros pela posição social. O governo não reconhece o sistema de castas, proibido na Constituição de 1950, mas ele faz parte do cotidiano de muitos indianos. Nesse sistema de castas, a posição dos indivíduos é determinada pelo seu karma. No topo da hierarquia figuram os sacerdotes, conhecidos como brahmanes. A seguir, há castas dos kshatriyas, os militares, a dos vaixas, camponeses, artesãos e comerciantes, e a dos sudras, empregados que trabalham para outras castas. Aqueles que não pertencem a nenhuma das castas são os párias, ou também chamados de intocáveis, um grupo desprovido de direitos e menosprezados pelos indivíduos das outras castas. O sistema de castas é um dos principais responsáveis pelas grandes desigualdades sociais existentes na Índia, já que não permite a mobilidade social. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: de repente, uma pessoa que faz parte da casta dos párias, ou também chamados de intocáveis, ganha na Mega Sena da Índia. Vixe, ficou rico, agora ele subiu de casta, agora ele é brahmane. Não, de maneira alguma. Ele pode ter ficado rico, ele pode ter ganhado dinheiro. No entanto, ele não vai subir de casta pelo poder aquisitivo. Afinal de contas, para aqueles que creem nesse sistema, para aqueles que de certa forma seguem, né, esses princípios, o que é que vai acontecer? Não há mobilidade social. Ou seja, se nessa vida você veio como pária, você vai morrer como pária. Quem sabe na sua reencarnação você pode surgir em outra casta mais acima. Agricultura e pecuária. Cerca de 60% da superfície total da Índia é ocupada por áreas de cultivo e pastagem. A agricultura é uma atividade de destaque, empregando mais de 40% da população economicamente ativa. Parte da atividade ocorre em um sistema de agricultura familiar, ou seja, em pequenas propriedades, com o uso de técnicas tradicionais e produção voltada ao sustento da família e ao comércio local. Outra parte se desenvolve em grandes propriedades monocultoras, destinadas sobretudo à exportação. Entre os principais produtos agrícolas cultivados estão o arroz, o trigo, a cana-de-açúcar, o algodão, a juta e o chá. Em geral, produção voltada para o mercado externo ocorre em detrimento do cultivo de alimentos para a população local. Situação herdada do modelo colonizador, sendo uma das causas do elevado número de pessoas subnutridas no país. A Índia detém o maior rebanho bovino do mundo, mas por ser considerado sagrado, a maior parte do rebanho não é voltada para o abate. Ainda assim, nos últimos anos, a produção e a exportação de carne bovina tem crescido no país. O principal destaque é a produção de carne de búfalo, que não é considerado um animal sagrado e que tem como principal destino os países da Ásia. O leite de búfala também é um importante alimento para a população. A gente pode observar justamente aqui mulheres indianas alimentando os búfalos na comunidade em que vivem, e pode observar também aqui uma mulher trabalhando na colheita de chá, neste mesmo país. Falando agora a respeito do crescimento econômico deste país, de meados da década de 90 em diante, em razão dos incentivos fiscais e de mão de obra numerosa, qualificada e fluente em inglês, a Índia apresentou grande crescimento econômico, passando a ocupar um papel de destaque no cenário mundial. O maior desenvolvimento ocorreu nos setores de alta tecnologia, como na informática, energia nuclear e satélites artificiais e farmacêutico. Além desses, destacam-se as indústrias mecânica, naval, química, siderúrgica, petroquímica, mineral e têxtil. O setor cinematográfico indiano, denominado Bollywood, é uma sátira a Hollywood, é responsável pela produção de centenas de filmes e séries todos os anos, atendendo ao mercado interno e exportado para diversos países, especialmente da Ásia. A Índia é referência mundial em tecnologia e comunicação, especialmente os serviços de desenvolvimento de softwares e de teleatendimento, sobretudo a países desenvolvidos que falam inglês. As relações comerciais entre a Índia
e outros países também cresceram. Além de estar entre as 10 maiores economias do mundo, a Índia se tornou a 17ª maior economia de exportação do planeta em 2017, especialmente para os Estados Unidos, Hong Kong, China e Reino Unido. Entre os produtos exportados estão diamantes, petróleo, medicamentos, joias e carros. A presença indiana tem se ampliado nos países da Ásia, da África e da América Latina. No Brasil, empresas da Índia têm investido principalmente nos setores de energia e de mineração. Vamos analisar agora os problemas sociais que a Índia enfrenta. Apesar do dinamismo na economia, em 2017, cerca de 365 milhões de indianos viviam na pobreza, segundo o Índice Global de Pobreza publicado em 2018. O maior desafio para o país tem sido conciliar o crescimento econômico com o desenvolvimento social, para diminuir a pobreza e melhorar as condições de vida da população. A Índia possui a segunda maior população do mundo e deve se tornar o país mais populoso do mundo nos próximos anos. O povo para fazer menino, mano. Desde a década de 60, o governo adota medidas para conter o elevado crescimento demográfico, o que reduziu o crescimento natural da população, mas não os problemas sociais. Alguns indicadores revelam os desafios impostos ao país. Observe a tabela. Vamos fazer uma breve comparação de dados sociais, indicadores sociais, entre a Índia e o Brasil. Percebam o seguinte, o IDH do Brasil já é mais alto do que o da Índia de uma maneira bem relevante, como vocês bem podem observar, certo? A expectativa do povo brasileiro, ela é cerca de quase 8 anos mais alta do que a dos indianos. A taxa de alfabetização dos brasileiros está aqui em torno de 91,7%, enquanto aqui dos indianos está nessa faixa aqui de 69,3%. Taxa de mortalidade infantil na Índia também é bem alta, como vocês bem podem observar. E aqui, a população vivendo abaixo da linha da pobreza também vai apresentar um número bem gritante. Ou seja, a Índia é um país que, de certa forma, vai apresentar indicadores sociais bem baixos. Embora o país apresente um grande dinamismo econômico, uma grande evolução tecnológica em diversos setores, ainda tem que conviver realmente com esses problemas. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até logo.